vamos começar o estudo do plano inclinado, ok? Vamos ver qual é o benefício que eu tenho quando eu utilizo um plano inclinado para deslocar o corpo, ok? Então vamos ver aqui. Eu tenho um corpo submetido apenas à ação do peso e da normal, ok? E ele está deslizando ao longo de um plano inclinado. Eu quero analisar o movimento desse corpo. Qual a aceleração desse corpo? Então, vamos nessa. A complicação que eu tenho de início é que nenhuma força está na direção do movimento desse corpo. Ele está se movimentando na direção do plano inclinado, mas nem a normal, nem o peso, estão nessa direção. A normal piorou. Ela é perpendicular à direção do movimento, o que indica que ela não vai exercer nenhuma contribuição nessa direção. E aí, como é que eu vou estudar o movimento de um corpo que ocorre por conta da ação de forças que não estão na direção do movimento? Pô, Marivaldo, esse negócio está ficando complicado. Não! O que é que eu posso fazer? O peso está complicando minha vida? Ele não está na direção do movimento? Eu posso simplesmente, ao invés de trabalhar com peso, trabalhar com as componentes ortogonais do peso. Ou seja, eu sei que eu posso decompor o peso em duas forças perpendiculares entre si, uma na direção do movimento, que eu vou chamar de PX, a outra na direção, da normal, que eu vou chamar de PY. Sim, Marivaldo. E o peso? Para mim não existe mais o peso. O que existe para mim agora é PX e PY. Como eu disse, o vetor está atrapalhando minha vida, eu posso abrir mão dele e trabalhar com as componentes ortogonais. Está trabalhando com PX e PY é o mesmo que está trabalhando com peso, já que PX mais PY corresponde ao peso. Agora eu preciso saber que ângulo é esse aqui, que eu vou chamar de X. Para isso, eu quero que vocês venham aqui para esse desenho aqui, para essa figura aqui. Então vamos aqui, eu quero saber quem é aquele ângulo X ali. Basicamente, o que foi que eu fiz? Eu peguei o peso, que aponta para o centro da Terra. Logo, esse ângulo aqui, vai ser 90 graus. E decompus em uma força na direção do plano inclinado, que eu chamei de PX, e outra força numa direção perpendicular ao plano inclinado, que eu chamei de PY. E eu quero saber que ângulo é esse aqui que eu chamei de X. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou prolongar aqui, PX. Vou prolongar aqui o peso, a fim de ter um triângulo retângulo. Beleza? Então, veja bem. Se essa reta aqui é paralela a essa, se esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. Então eu tenho um triângulo retângulo. Esse ângulo é alfa, esse ângulo é 90. Então, que ângulo é esse aqui? Que ângulo é esse aqui? Como eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, como eu já tenho aqui 90, que ângulo é esse? 90 menos alfa. Como assim, Marivaldo? Se esse ângulo é 30, que ângulo seria esse? 90 menos 30, 60. Porque aí 60 mais 30, 90, com 90, 180. Repetindo, se esse ângulo é alfa e eu já tenho 90 aqui, que ângulo é esse? 90 menos alfa. Agora lembra que PX e PY são perpendiculares entre si, formam entre si um ângulo de 90 graus. Então vamos nessa. Se eu somar X com esse ângulo aqui, 90 menos alfa, isso tem que dar 90 graus.
que é o ângulo entre PX e PY. Sendo assim, x vai ser 90 menos 90 mais alfa. Conclusão, x é igual a alfa. Então agora eu posso voltar para a minha situação inicial, acrescentando que sempre o ângulo entre P e PY é igual ao ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, sendo assim, se eu pegar aqui PY, somar com, usando a regra do polígono, origem de um colada com a extremidade do outro. PX mais PY. O que é que eu vou achar? P. E eu acabei de demonstrar que o ângulo entre P e PY é alfa. E daí, Marivaldo? E daí que quem é o seno de alfa? É o cateto oposto a alfa, PX, dividido pela hipotenusa, que é P. Então sendo assim, Marivaldo, PX vezes 1 é PX, é igual a P vezes o seno de alfa. Exatamente. E isso vai mudar, Marivaldo? Não. Sempre numa situação de plano inclinado, PX é P vezes seno de alfa. O cosseno de alfa, cateto adjacente, PY, sobre a hipotenusa, P. Conclusão, PY é P vezes o cosseno de alfa. Esse negócio está complicado, Marivaldo. Bem, a vantagem é que sempre vai ser assim. Tem um plano inclinado, eu vou decompor o peso em PX e PY. PX vai ser sempre P vezes o seno do ângulo, PY vai ser sempre P vezes o cosseno do ângulo. E agora vamos voltar. Vai ter movimento nessa direção? O corpo vai subir ou vai penetrar no plano inclinado? Não. Então essas forças devem se anular. Marivaldo, então se eu quisesse saber quem era normal, ela é igual a PY. Ou seja, normal, P vezes o cosseno do ângulo. Agora, e na direção do plano? Sobrou PX. Segundo a lei de Newton, diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então só sobrou PX. Então PX é a força resultante. Então PX é igual a massa vezes a aceleração. Mas PX é o peso, que é mg, vezes o seno do ângulo, que é igual a massa vezes a aceleração. Qual a conclusão? O corpo desliza no plano inclinado, submetido apenas às ações da normal e do peso, com uma aceleração que é g vezes o seno do ângulo. Sim, Marivaldo, mas até agora você não falou da vantagem de um plano inclinado. Qual é a vantagem que o plano inclinado me traz? Se eu quero erguer um corpo até determinada altura, qual é a força que eu devo vencer? O peso do corpo. Mas no caso do plano inclinado, qual é a força que eu devo vencer? Px, que é o peso vezes o seno do ângulo. Ou seja, eu vou ter que aplicar uma força inferior ao peso do corpo. E é essa a vantagem que eu vou ter na utilização de um plano inclinado. Por exemplo, um plano inclinado como a gente tem aqui em Salvador, tá ok? Na calçada, e também tem outro lá no comércio. Você tem o peso da cabine e ainda tem o peso das pessoas ali dentro. Mas você precisa de um motor tão potente assim para carregar todo esse peso? Não. Por quê? Porque você não vai ter que vencer o peso da cabine mais das pessoas. Você vai ter que vencer Px, ou seja, esse peso total, vezes o seno do ângulo de inclinação do plano inclinado. Ou seja, uma força que pode ser 50% menor, 60% menor do que você aplicaria para erguer verticalmente o corpo. Então vamos a um exemplo.
Considere uma partícula maciça que desce uma superfície côncava e sem atrito sob a influência da gravidade, como mostra a figura. Na direção do movimento da partícula, ocorre que, letra A, a velocidade e a aceleração crescem. B, a velocidade cresce e a aceleração decresce. C, a velocidade decresce e a aceleração cresce. D, a velocidade e a aceleração decrescem. E, a velocidade e a aceleração permanecem constantes. Então, essa questão é uma questão que eu achei muito interessante, uma questão do ITA. Né? Se eu soltar o corpo numa rampa como essa, o que é que a gente espera que aconteça? Acredito que nenhum de vocês teve dúvida em relação à velocidade. A velocidade desse corpo ela vai tender a aumentar. Agora, e a aceleração? O que é que deve acontecer com a aceleração? Eu sei que para o plano inclinado, a aceleração foi g vezes o seno do ângulo, não é isso? E à medida que ele desce, o que é que vai acontecendo com o ângulo de inclinação? Vamos imaginar que eu tenho aqui infinitos planos inclinados, um do lado do outro. O que é que está acontecendo com o ângulo de inclinação desses planos inclinados à medida que esse corpo desce? Ah, Marivaldo, o ângulo de inclinação vai diminuindo. Ah, então o seno do ângulo vai diminuindo. Ah, então a aceleração vai diminuindo. Então, à medida que o corpo desce, a velocidade dele vai aumentando, porém a aceleração vai diminuindo. Agora alguém poderia pensar, se a aceleração está diminuindo, esse corpo não deveria estar diminuindo a velocidade? Não, não. A aceleração diminuir quer dizer que o quanto a velocidade está aumentando com o tempo, ou seja, a taxa de aumento da velocidade está diminuindo. Como assim? Se a velocidade estava aumentando de 5 metros por segundo a cada segundo, pode estar aumentando agora de 2 metros por segundo a cada segundo e depois de 1 metro por segundo a cada segundo. Mas ela continua aumentando. Só a taxa, tá ok? Com que ela aumenta, que é a aceleração, que está diminuindo. Outro exemplo. O bloco da figura, de massa 50 kg, sobe o plano inclinado perfeitamente liso, com velocidade constante, sob a ação de uma força F, constante paralela ao plano. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo de F em newtons vale... Resolvendo. Então quer dizer que esse bloco está subindo com velocidade constante. Ok. Então o que é que eu concluo? Se ele está subindo com velocidade constante, então eu sei que a força resultante é igual a zero. Ou seja, as forças que estão atuando sobre o corpo estão se anulando, não é isso? Então vamos nessa. Quais são as forças que atuam sobre o corpo? A normal e o peso. Pô, Marivaldo, o peso está numa direção que está complicando a minha vida. O que é que a gente faz? A gente decompõe o peso em PY e PX. Ah, Marivaldo, então, como não tem movimento nessa direção, normal e PY se anulam. Marivaldo, o corpo está com velocidade constante. Então, F também vai ser anulado por PX. O PX vai anular F. Exatamente. F é igual a PX. Mas o que é PX? É o peso vezes o seno do ângulo. O peso eu tenho 50 kg é a massa e G é 10. Então, 500 newtons. E o seno, como é que eu acho? Como é que eu acho o seno desse ângulo? E complicou, não complicou nada. Se eu tenho os catetos, eu posso achar a hipotenusa, usando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado, 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado. X ao quadrado, 36 mais 64. X ao quadrado é igual a 100. X é mais ou menos raiz de 100.
x é mais ou menos 10. Ah, Marivaldo, então beleza. Então a hipotenusa é 10 metros. Então agora eu posso achar o seno, porque eu sei que o seno do ângulo, ó, de inclinação do plano inclinado, vai ser o cateto oposto, quem é? 6, dividido pela hipotenusa, que eu acabei de achar, 10. Então o seno do ângulo, 0,6. Então, ó, a força 500 vezes 0,6, que vai dar 300 newtons. Letra E. Mais um exemplo. Na figura abaixo, as massas dos corpos A, B e C são, respectivamente, 2 kg, 3 kg e 5 kg. Calcule, letra A, a aceleração do sistema, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. B, a tração no fio que liga B e C. C, a tração no fio que liga A e B. Então, assim como qualquer outra questão relacionada com as leis de Newton, onde aparecem os blocos, o que é que eu devo fazer? Um diagrama de força, que também chama de diagrama de corpo isolado. Então vamos analisar, ó, cada bloco separadamente. Então, primeiro aqui, ó, vou analisar o bloco C. Quais são as forças que atuam sobre o bloco C? Ó, peso, normal. E quem mais? Tração. Plano inclinado. O que é que eu devo fazer? Decompor o peso. Ó, PC de Y. Ó, PC, ó, de X. Ok? A gente sabe essas quantidades? Sabe. PC de X é PC vezes o seno do ângulo. PC de Y, PC vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos analisar aqui. Nessa direção, esse corpo não sobe nem desce. Essas forças se anulam. Nessa direção aqui, e agora pegou Marivaldo. Como é que Marivaldo vai saber se ele vai subir ou vai descer? Complicou. Complicou nada. Nós sabemos qual é o peso de A? Sabemos. 2 vezes 10, 20 newtons. Vou calcular a componente Px do corpo B, que é o peso de B vezes o seno de 30. Ou seja, vai ser o peso de B, que é 30, vezes meio, que vai dar 15 newtons. Vou calcular o peso de C na direção X, ou seja, o peso de C vezes o seno de 30. Ou seja, o peso do bloco C é 5 vezes 10, 50 vezes meio, que vai dar 25 newtons. Então agora, ó, não resta dúvida se ele vai subir ou se ele vai descer. Eu tenho duas forças puxando para baixo, que é PBX, que vale 15 newtons, e PCX, que vale 25 newtons, totalizando, ó, 40 newtons. Então a força que puxa para baixo, de 40 newtons. A força que puxa para cima é o peso de A, 20 newtons. Então é claro que esses blocos, ó, vão descer. Repetindo, eu vou comparar o peso de A com o peso de B com o peso de C? Não. Lembra que a componente que puxa para baixo na direção do plano inclinado é Px. Então eu vou comparar o peso de A com Px de C e Px de B. Px de C, 25 newtons. Px de B, 15 newtons. Então eu tenho duas forças que estão puxando para baixo, cuja soma dá 40 newtons. E quem está puxando esses blocos para cima? O peso de A, que corresponde a 20 newtons. Ok? Então o cuidado que você deve ter é não comparar os pesos quando está trabalhando com o plano inclinado. Ok? Eu comparo o peso de A com Px de B e de C, que são as forças que puxam para baixo na direção, ó, do plano inclinado.
Então vamos, já sei que ele vai descer. Se vai descer, quem é maior? Px de C. Então, Px de C menos tração, massa de C, vezes aceleração. Bloco B. Quais são as forças que atuam sobre ele? Peso normal, tração, ó, no bloco que liga A e B, que eu vou chamar de tração 1, e tração aqui, ó, nessa cordinha que liga, ó, os blocos C e B, que eu vou chamar de T2. E agora, decompõe o peso, PBY PBX, ó, vai ter movimento nessa direção? Não, então essas forças se anulam. Duas forças de mesma direção e mesmo sentido. Eu somo. Ah, mas tem uma terceira que tem mesma direção, mas sentido contrário. Então eu tenho que subtrair. Então como é que fica a equação? T2 mais PBX menos T1, então essa é a expressão da força resultante, é igual a massa de B vezes a aceleração. Então agora o bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? Atração, ó, chamei de fio 1, o fio que liga A e B, e peso. Como esse bloco vai subir, então eu vou ficar com T1 menos peso de A igual a massa de A vezes a aceleração. Então agora eu vou somar essas equações. Ó, Px de C menos T. Que tração é essa? A que liga os blocos C e B. Então é T2. Menos T2 é igual a massa de C vezes a aceleração. T2 mais PBX menos T1, massa de B, vezes a aceleração. T1 menos PA, massa de A, vezes a aceleração. Então, somando, eu vou ficar com PXC mais PBX, ou PXB, menos PA, que vai ser igual a soma das massas, MA mais MB mais MC, vezes a aceleração. PXC eu tenho 25. PXB eu tenho 15. Peso de A, massa de A é 2, a aceleração da gravidade é 10, então 20. As massas de A, 2, de B, 3, de C, 5. Então eu vou ficar com 10A é igual a 20. A aceleração vai ser 20 dividido por 10, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então a letra A está respondida. Agora ele quer a tração dos fios que ligam B e C. Eu tenho alguma equação prontinha aí? É o que nós chamamos de T2. Então está aqui. Ó, PXC menos T2 é igual a massa de C vezes a aceleração. PXC, 25, menos T2 é igual a massa de C, que é 5, vezes a aceleração, que deu 2. Então, resolvendo aqui, T2 vai ser 25 menos 10, que vai dar 15 newtons. E a letra C? Ele quer a tração na corda que liga os blocos A e B, ou seja, ele quer T1. Vamos olhar aqui uma equação que me dá T1. Aqui.
T1 menos PA é igual a massa de A vezes a aceleração. T1 menos qual o peso de A? 20 newtons é igual a massa de A vezes a aceleração. Então T1 vai ser 20 mais 4. Vai ser 24 newtons.